Salmo de número 95, diz assim esse salmo, que é um convite ao louvor. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação, apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei, acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus, e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, quando me aprovam ainda, que tivessem visto minhas obras. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. O verso número 6, repetindo: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Enquanto reconhecemos que Deus nos criou, que somos dele, pertencemos a ele, há um outro grupo no mundo que é rebelde, que não reconhece, que endurece e que, como diz a última parte desse salmo, não entrará no descanso do Senhor. Mas nós estamos aqui com alegria, como diz o início desse salmo, cantando, vimos aqui para cantar com alegria, com júbilo à rocha da nossa salvação. Essa é a meditação de hoje. Eu escolhi esse versículo 6 para ilustrar essa frase de Louis Evans: o homem que se ajoelha diante de Deus pode resistir de pé a qualquer outra coisa. E é verdade. Quando nós estamos de joelhos diante de Deus para orar, para buscar a sua face, para nos submeter à sua vontade, ao seu senhorio, para fazer súplicas, orações, podemos resistir a qualquer coisa. Ajoelhados diante de Deus, podemos resistir a qualquer coisa. Essa é a grande mensagem de que esse pastor, que morreu com 82 anos, esse reverendo Louis Evans, foi pastor presbiteriano nos Estados Unidos, e antes de morrer ele sofreu de esclerose lateral amiotrófica, uma dessas doenças que causam muitas dores, e ele escreveu essa frase verdadeira: o homem que se ajoelha diante de Deus pode resistir de pé a qualquer coisa. Eu lembrei do pastor Russell Chet. Se há um homem que eu tenho citado de vez em quando aqui como homem de Deus, é um exímio professor da Bíblia, a gente nem fala teólogo porque é tão simples para ensinar, passa a ideia de ser um professor fiel e que passava as lições da Bíblia de uma maneira tão maravilhosa. Ele morreu sofrendo dores do câncer. Como pode um homem daquele ter os seus últimos dias de vida com dores, câncer, ao ponto dele dizer que as dores eram para desmamar deste mundo, como diziam os teólogos antigos? Para nós sairmos deste mundo, nós precisamos desmamar. Será que é porque quando nós entramos mamando? No peito da mamãe, ali mamando, gostando deste mundo, porque a primeira experiência foi essa. E a lição é que quando nós estamos de joelhos diante de Deus,
nós podemos resistir a todas as coisas. Nós olhamos muitos homens de Deus importantes na história, de joelho. Nós lemos a história de Salomão, filho de Davi, quando ele estava consagrando aquela grande construção, aquele magnífico templo que foi chamado Templo de Salomão. Ele fez uma plataforma, ele se prostrou, ele se ajoelhou diante de todo o povo para falar com Deus, para adorar a Deus. Era o homem mais importante do mundo na época, mas ele se ajoelhou diante de Deus, aos olhos de todo mundo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 13. Nós vemos nos Salmos, constantemente, os salmistas dizendo, como no Salmo 96, prostrai-vos diante do Senhor, isto é, fiquem de joelhos, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. No Salmo 99, versículo 5, o salmista falando, exaltai o Senhor, prostrai-vos diante do estrado dos seus pés, não é nem diante dele, é diante dos pés, lá do estrado, lá embaixo. Tal é a dignidade, a glória de Deus, que se a gente vai se aproximar e para se prostrar, se for pelo menos aos pés, já está tendo uma grande honra, um grande privilégio. Então nós lemos Daniel, aquele homem que era tão importante lá na corte da Babilônia, tinha deixado já um legado tão importante na vida de Nabucodonosor, interpretando aqueles sonhos, livrando os magos da morte, quando o rei decretou a morte, porque ninguém podia interpretar o sonho, mas com a revelação que Deus lhe deu, ele interpretou. Ele deixou uma fama tão maravilhosa naquele reinado de Nabucodonosor na Babilônia, que ele ingressou o reinado seguinte como um sábio, como um conselheiro principal do rei. E aí eles não sabem aquela trama que fizeram para proibir de orar, porque sabiam que o único jeito de colocar Daniel numa situação difícil seria envolvendo ele e Deus. E fizeram aquele pacto, levaram ao rei, proibindo de orar. O que Daniel fez? Daniel 6, capítulo 6, versículo 10, ele continuou orando de joelho. E 3 vezes ao dia, diz o texto bíblico, ele se ajoelhava. Ele era o homem mais importante abaixo do rei. Mesmo proibido de orar, ele entrava no seu quarto, abria a janela para o lado de Jerusalém, na direção do oeste, do poente, porque ele estava na Babilônia, e ali ele dava graça a Deus, ele orava. E por isso Daniel podia resistir a qualquer coisa, inclusive a ameaça da morte, inclusive a perseguição dos seus inimigos. Ele podia resistir, porque um homem que se ajoelha diante de Deus pode de fato resistir de pé a qualquer coisa, e nós sabemos como Daniel foi vitorioso. E ele alcançou a vitória não só da sua vida, mas também ele ensinou para aquele rei que Deus deve ser honrado, que Deus deve ser adorado, não importa o que o rei manda, não importa o que os súditos peçam, não importa o que as leis digam, Deus deve ser honrado. E aquele rei aprendeu essa lição com a experiência de Daniel, e ele honrou a Deus por causa de Daniel. Quando o diabo quer fazer alguém se ajoelhar diante dele, como quiseram fazer com Daniel, era o diabo que estava por trás daquilo. Lembra quando Jesus foi tentado? Que o diabo falou para Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 9, tudo isso te darei se prostrado, se de joelho me adorares. O diabo quer ver o homem de joelho adorando ele. Como é que adora ele? Alguns não sabem, adorando o dinheiro. Alguns não sabem, adorando o adultério, adorando o roubo, adorando as injustiças, a corrupção. Não precisa estar diante de uma mesa do demônio, mas de muitas formas, né? A bebida, né? Bimalgo dizia que dentro de cada garrafa de pinga tinha um demônio. Verdade. Esse dia estava ouvindo a pregadora,
Helena Tanura, falando hoje, né? Hoje estava ouvindo a Helena Tanura, e ela estava dizendo sobre a experiência de uma mulher cristã, falando para os seus filhos: filhos, o pai não é mau, má é a cachaça que ele bebe. O vosso pai, quando não bebe, ele é bom. Ela estava falando sobre isso. Minha avó falava isso. Sua avó falava isso também do seu avô, né? O homem é bom, mas quando entra um demônio dentro dele, e o demônio pode ser a pinga, ele se torna mau. Quando ele começa a adorar o diabo, se prostrar de joelhos diante do diabo, pode ser a cachaça, pode ser a corrupção, pode ser o pecado do adultério, da mentira, do roubo, todo tipo de pecado. Então, mas Jesus nos ensina como vencer o diabo. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele renderás culto. Não é? Então vamos seguir, irmãos, de joelhos. Eu já disse, né? Os irmãos têm problema de joelho aí, artrose, artrite, tudo que for lá que impede de ajoelhar. Não é o caso, pode ajoelhar, pode orar com seu coração prostrado, seu coração ajoelhado a Deus, deitado, sentado, em pé. Né? O importante, Deus olha que a Bíblia fala, Deus olha para o nosso coração. Às vezes a pessoa está de joelho, mas o coração não está quebrantado, o coração não está na presença do Senhor, está ocultando o pecado, está permanecendo em adoração, em algum tipo de adoração ao diabo deste mundo. O seu coração não está se voltando para Deus como deveria se voltar para Deus, por isso não consegue resistir de pé. Mas todos nós havemos de nos ajoelhar e com o nosso coração quebrantado, nos humilhar na presença do Senhor hoje à noite mais uma vez, e vamos buscar essa força que vem do Senhor, não é nossa, essa graça vem de Jesus, para que possamos permanecer de pé. No círculo de oração das irmãs, nos grupos de oração das irmãs, costuma dizer que uma mãe de joelhos mantém o filho em pé. Às vezes o filho está fora da igreja, afastado do caminho do Senhor. Mas por que mãe, né? Tem que falar do pai também. O pai é o sacerdote do lar. O pai é o sacerdote, profeta e rei do lar. A esposa é a rainha, está ali para ajudá-lo, auxiliá-lo, né? O pai é responsável por levar a Deus em oração a sua família. E se um pai está de joelho diante de Deus, como vimos aqui o exemplo de Daniel hoje, ele pode resistir tudo, ele pode passar essa lição para os seus filhos, passar essa lição para os seus netos, como Daniel passou essa lição, e até hoje nós lemos essa lição de Daniel. Por isso ele podia resistir a tudo, até a ameaça de morte, porque ele estava de joelho diante do Senhor, daquele que é o Senhor, que é o Senhor dos vivos e dos mortos, o Deus eterno, o Deus que pode salvar, Deus que não tem nenhuma coisa impossível, nada é difícil, não é? Deus, todas as coisas são possíveis, e vemos como Deus mostrou isso através do milagre que ele operou na vida de Daniel e de todos aqueles que confiaram nele. Nós temos essas grandes lições na vida. E temos na nossa história, né? Eu posso lembrar da história, o testemunho do irmão Zé Fernandes, de tantos irmãos que também venceram por causa de Jesus, da graça de Jesus, e alcançaram também essa condição de estar em pé diante de Deus, em pé diante do mundo tão corrompido, e ensinar e encaminhar seus filhos, seus netos, para que andem também no caminho do Senhor. Meu avô foi assim também, um exemplo para mim, e todos nós poderíamos dizer de alguém, um cristão, que viveu de tal forma que deixou um exemplo, né? Um legado para que a gente também pudesse seguir, observando a sua fé, seu amor, a sua dedicação. Vamos cantar a orar no Senhor e assim vamos preparar para o momento de oração. Os irmãos estão no grupo aqui, se tiver algum pedido de oração, por favor, se der tempo, escreva aí, para que a gente possa também levar a Deus em oração. Ao orarmos, Senhor,
vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com nossos irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com nossos irmãos nos unimos a ti em oração. Amém.